Bem, um bom dia a todos. Aqui quem fala é o Dom Rodrigo. Acabo de chegar dessa viagem, não? Dos Estados Unidos. Foram dias, assim, bem turbulentos, esses que se passaram, desde o dia 26 de abril, que foi o dia do falecimento repentino do Bispo Dolan, que era nosso amigo. Eu pretendo falar um pouco também sobre isso. Durante esses acontecimentos, eu praticamente não tive tempo de falar sobre nada, absolutamente nada, do que havia se passado. Até na missa de Requiem, eu ia gravar um sermão sobre um pouco da história nossa do seminário com o Bispo Dolan, mas não consegui falar nada. Não é? Foi tudo muito difícil para todos nós, nos pegou assim bem de surpresa, ninguém imaginava que iria acontecer o falecimento, né, do Monsenhor Dolan. Então eu tive que sair às pressas para os Estados Unidos e poder fazer o funeral do Bispo Dolan, não é? A missa pontifical de Requiem, e depois, que já havia sido programado, também dia 4 de maio, ordenações de 4 novos padres, sacerdotes, que ele iria fazer essas ordenações. E depois também aconteceu a questão da consagração episcopal de um outro bispo que veio a substituir, né, o Monsenhor Dolan, na igreja de Santa Gertrudes a Grande. Então, nesse vídeo eu pretendo falar um pouco sobre tudo isso, né, e principiar de quando, né, conhecemos o Monsenhor Dolan, a importância do Monsenhor Dolan para todos nós. Ele tem um trabalho, claro, no mundo inteiro. Foi um dos grandes expoentes, um dos maiores expoentes do sedvacantismo. O Bispo Dolan também, o Padre Checada, que morreu recentemente, em 2020, se eu não me engano. Não é? E Monsenhor Dolan agora em 2022 foi uma grande perda para todos nós e para o movimento sedvacantista, não é? Em geral, mas especificamente aqui no Brasil, porque Monsenhor Dolan foi o bispo que fez a minha consagração episcopal, realizou essa cerimônia grande de consagração episcopal. Ele que me escolheu para substituí-lo, né, nas missões aqui na América do Sul. E não faz nenhum ano da minha sagração episcopal, ele faleceu nesse meio termo aí. Ele já veio a falecer. E, claro, no princípio nós não entendíamos muito como as coisas vinham acontecendo, mas claro, a providência divina já tinha organizado tudo, né? Porque Deus sabe de tudo. Bem, os primeiros contatos com o Monsenhor Dolan, né, foram alguns meses após a minha ordenação sacerdotal, né? Como a maioria de vocês sabem, eu passei por vários lugares e instituições, né? Desde criança eu frequentei a paróquia Novo Zordo, né? E os encontros vocacionais da diocese, então sempre foi encaminhado para a Arquidiocese de Olinda e Recife, tanto no seminário menor como no seminário maior da Arquidiocese. Eu tomei parte desde jovem, né? Eu entrei com 14 anos no seminário menor, que era uma espécie de colégio interno para jovens que estavam fazendo o ensino médio, e depois fazíamos um vestibular e íamos para filosofia e teologia no seminário maior. Então passei por isso. Já no seminário maior, no segundo ano de filosofia, foi que eu conheci as obras do arcebispo Marcel Lefebvre, conheci a ideia geral do movimento tradicionalista e me apaixonei por toda essa história, né, tanto do bispo de Castro Maia e dos padres da União Sacerdotal São João Maria Vianney de Campos, como também pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, a obra geral de Monsenhor Lefebvre, de resistência às inovações modernistas, né, de resistência ao Concílio Vaticano II. Né? Então eu fui procurar esses padres, fui procurar Campos também, depois me decepcionei com o que havia se tornado Campos, depois a Fraternidade, e cheguei no Mosteiro da Santa Cruz, né?
onde eu vivi como monge, porque na época em 2012 já era a separação do mosteiro com os padres da fraternidade, né? E ali começava um outro movimento que era conhecido como Resistência Católica, e ali eu tive que permanecer durante alguns anos. Eu fiquei lá de 2012 até a minha ordenação praticamente em 2017, então foram alguns anos. E fui ordenado ali por Dom Williamson, no Mosteiro da Santa Cruz. Depois do mosteiro, depois que eu fui ordenado, eu comecei a atender várias missões e grupos do Mosteiro da Santa Cruz, aqui no Brasil. E durante alguns meses eu tive contato com padres amigos, sobretudo do Canadá, da França e dos Estados Unidos. Eram padres também que pertenciam à resistência, que estavam se queixando na época que os bispos da resistência não estavam mais atendendo os padres que não rezavam a missa dita unacum. Então, alguns padres diziam que Bergoglio era um herege e não deveria constar no cânon da missa, ou seja, nas nossas missas não iríamos mais nomeá-lo ali. E isso me chamou a atenção, essa discussão que houve entre os padres, e foi onde eu comecei a ler sobre o problema da missa unacum. Isso com 3, 4 meses de sacerdócio, não? Em 2018 já. Então, eu achei interessante essas discussões, comecei a me aprofundar mais sobre o problema da missa unacum, e creio que em julho, mais ou menos, junho, julho, eu já não rezava mais a missa unacum, e externei isso também aos superiores, e eles fizeram um comunicado público dizendo que eu então não fazia mais parte da resistência, porque eu era sede-vacantista. Então aí surgiu com esse problema da missa unacum, e claro, chegou no sede-vacantismo, porque um herege não pode constar ali na missa, eu não posso rezar em união com um herege. E aí veio então logo as consequências lógicas, logo se é um herege, não é católico, nem sequer papa, né? E daí começou eu comecei a principiar os estudos do sede-vacantismo, que até então eu não conhecia, né? Aí eu conheci um padre aqui no Brasil que tinha saído da fraternidade, e esse padre tinha contato com o Monsenhor Dolan. E esse padre me falou, olha, o Monsenhor Dolan vai estar vindo na Argentina, eu vou estar indo me encontrar com ele, vou fazer um retiro lá e a gente poderia se encontrar lá na Argentina, e o senhor conversaria com o Monsenhor Dolan. Eu penso que é a melhor opção, né? Porque aqui mais próximo era Monsenhor Morello, que estava na Argentina, que faleceu também recentemente, né? E o Monsenhor Dolan. Então eu fui para a Argentina e lá eu conheci o Monsenhor Dolan em 2018. Creio que setembro, se eu não me engano, de 2018 foi quando eu conheci o Monsenhor Dolan, e expliquei para ele toda essa situação, que eu não tinha nem um ano de padre, né? E já tinha sido expulso desse grupo que eu fazia parte, porque eu tomei a decisão de não mais rezar pelo Papa, entre aspas, no cânon da Santa Missa, não? E se o Monsenhor Dolan poderia, então, nos ajudar com as missões aqui no Brasil, já que eu não teria mais a assistência dos bispos da resistência, não? E Monsenhor Dolan se dispôs a nos ajudar sempre, não? E creio que no ano seguinte ele já veio ao Brasil para fazer as confirmações e visitar as nossas missões aqui no Brasil, sempre muito disposto, né? Inclusive a nos ajudar, né? Foi quando eu saí da resistência, praticamente eu entreguei os grupos, as capelas da resistência, e teria que começar um trabalho novo, não é, com fiéis que não queriam a missa unacum em união com o herege Bergoglio, né? E era um grupo também dito como sede-vacantistas. E aqui no Brasil, praticamente, tinha esse padre que tinha saído da fraternidade, que era sede-vacantista, e tinha também um padre brasileiro, porém que reside na Argentina, que tinha um trabalho aqui no Brasil esporádico, mas
o sedvacantismo não era conhecido, era meio que as pessoas tinham medo, ninguém falava sobre esse tema. Então foi muito duro e muito difícil nos primeiros anos para ter um apostolado, né? Então, o Monsenhor Dolan e o Padre Checada foi quem me ajudou durante todo esse tempo, né? Até a morte deles, recente. Então, foi de muita importância para todos nós. Então, eles que nos enviavam os materiais de estudo, de formação, né? de teologia, publicações, artigos e traduções, tudo que se tem hoje praticamente sobre o sedvacantismo disponível nas redes sociais, em língua portuguesa, a maioria, não é, fomos nós que vulgarizamos isso, que traduzimos tudo, não é? E havia aqui também sempre alguns outros grupos, claro, que colaboravam, não é? Mas era algo pequeno, né? Hoje o sedvacantismo é grande, graças a Deus, é um dos maiores grupos aqui tradicionais, graças à influência do Monsenhor Dolan, do Padre Antônio Checada, né, e do trabalho nosso do seminário, que ele mesmo quis essa preparação, né? A princípio seria um pré-seminário aqui no Brasil, como tem sido, e depois, né, alguns seminaristas iam para os Estados Unidos para concluir a formação lá, que é o que pretendemos manter também, se Deus quiser. E aí recebemos essa grande notícia esses dias de que Monsenhor Dolan tinha falecido. Tudo indica que foi um problema cardíaco, de coração, um infarto, né? Já o encontraram, né, morto no quarto dos padres. Creio que ele tinha de rezar a Santa Missa e não chegava, e quando os padres foram ver, ele tinha falecido, né? Então, tive que ir correndo para poder chegar a tempo para o enterro, né? O corpo é embalsamado e passa alguns dias, né, exposto para que pessoas, como vieram, né, pessoas de outros países, padres de vários estados dos Estados Unidos estiveram presentes, familiares, e graças a Deus eu pude chegar a tempo para poder fazer os funerais. Foi tudo muito difícil, como eu digo, eu não tive tempo nem de falar, nem de anunciar nada. Tenho muitas mensagens também de WhatsApp atrasadíssimas, eu não pude responder, e-mails atrasados. Eu pretendo, com o tempo agora, aí, poder responder tudo isso. Tive que cancelar várias visitas e missões, peço desculpa a todos, mas foram por motivos imperiosos. E vários padres estiveram presentes, isso foi muito bom, não é? Padres que Monsenhor Dolan ajudou durante anos, né? E estiveram presentes de várias nacionalidades. Praticamente toda a igreja de Santa Gertrudes, todos os fiéis estiveram presentes na missa pontifical e no funeral do Monsenhor Dolan. Foi tudo muito bonito e muito bem organizado. O Monsenhor Pivarunas também esteve presente. Monsenhor Dom Pivarunas foi o bispo que consagrou a Monsenhor Dolan. Creio que em 93, se eu não me engano, Dom Pivarunas consagrou, fez bispo a Monsenhor Dolan, e teve essa surpresa também, pôde estar presente nos funerais. Vários padres também na congregação do bispo Pivarunas, padres do México também, de outros lugares, estiveram presentes nos funerais. Foi muito importante. E passando ali os funerais, que aconteceu, o funeral do Monsenhor Dolan aconteceu exatamente no dia que seriam as ordenações dos 4 novos sacerdotes, 2 padres norte-americanos e 2 sacerdotes da Nigéria. Então, Monsenhor Dolan tinha missões, inclusive, na África. Monsenhor Dolan foi um dos bispos missionários dos maiores, né, que tivemos, que tinha missões na França, na Ásia, nas Filipinas, na América Central, América do Sul, né? E então 2 desses padres eram
que foram ordenados são da Nigéria e 2 norte-americanos. E o enterro do Monsenhor Dolan foi exatamente no dia que seria as ordenações desses padres. Então tivemos que remanejar essas ordenações para a outra semana, na próxima quarta-feira. Foi um dia também de São José, sempre São José. E tive que ficar lá então para poder fazer e preparar as cerimônias de ordenação desses 4 novos sacerdotes. E aí foi decidido também, Monsenhor Dolan já tinha manifestado essa vontade quando foi a minha sagração episcopal, o ano passado lá, na festa de São Miguel Arcanjo, em setembro, dia 29 de setembro. Monsenhor Dolan já tinha me dito que ele tinha a intenção de consagrar outros bispos para dar continuidade ao trabalho dele. Ele já estava de idade avançada, e quem se ocuparia da igreja de Santa Gertrudes seria um dos padres mais velhos, que colabora com ele, que é o padre Charles Maguire, e ele disse que já estava preparando, né, iria preparar o padre Maguire para substituí-lo. Só que, claro, ele veio a falecer durante esse tempo. Então, quando chegamos lá, já havia uma carta do Monsenhor Dolan, meio com um testamento, onde ele deixava claro como se daria as organizações das missões, dos trabalhos e da Igreja de Santa Gertrudes, e o responsável por isso seria o Padre Maguire. Né? Então, foi decidido que ele seria o novo superior, né, da congregação do Monsenhor Dolan, e seria o responsável, então, o substituto, né, do Bispo Dolan, e responsável por as missões dos outros grupos também, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Ele é o responsável, né, como era o Bispo Dolan, então ele agora substituiu o Monsenhor Dolan nesse trabalho. Então foi decidido que ele deveria ser consagrado bispo e ocuparia o lugar então de Monsenhor Dolan. E graças a Deus, também a providência conseguiu organizar tudo para que pudesse acontecer, né, agora no dia 18 que passou. E graças a Deus deu tudo certo. Os fiéis já gostavam muito do padre, os sacerdotes em geral também estavam de acordo. E graças a Deus tudo se passou bem agora no dia 18, onde ele foi consagrado bispo, né, para a Santa Igreja Católica, e vai dar continuidade então ao trabalho, né, do Monsenhor Dolan sem nenhuma alteração. Né. Eu colaboro como posso nas visitas a alguns países, algumas missões que já tinham Monsenhor Dolan, né, fora o Brasil. E o Padre Maguire administra lá a Igreja de Santa Gertrudes e as missões nos Estados Unidos. Né? E seguimos assim. Isso é interessante porque é uma continuação, né, do trabalho, uma continuidade do que deixou Monsenhor Dolan. Não foi algo que acabou com a sua morte, né, e que os padres agora ninguém sabe o que fazer, e que vai ser uma confusão, morreu Monsenhor Dolan, acabou a congregação e tudo. Não, já estava tudo preparado e organizado pelo próprio Bispo Dolan. Né? Então, rezemos, os nossos trabalhos aqui continuam, né? O seminário, normalmente, o atendimento às missões, aos fiéis, né, acontecem. Eu só peço um pouco de paciência, porque praticamente eu passei quase um mês fora, e isso atrasou a visita a várias outras missões e grupos e atendimentos. Porém, a partir de então, vamos tentar, né, organizar, já estou entrando em contato com os fiéis para poder organizar as visitas, né, e dar continuidade ao nosso apostolado. Livros, publicações, traduções de artigos, tudo isso atrasou um pouco. Né? O livro O Mistério da Iniquidade nós estamos tentando concluir ainda essa semana, né? E várias outras traduções também, mas que Deus e Nossa Senhora nos ajude, e como eu digo, a igreja não continua. Às vezes não esperamos a morte desses grandes líderes, grandes, né, personalidades, digamos assim, mas é uma certeza que todos morrem, né? Todo mundo vai morrer, né?
e paciência. Porém, devemos ter essa continuidade. A igreja não acaba quando morrem os bispos. Até um papa, por exemplo, né? Morreu o Papa Pio XII, né? A igreja não acabou, né? A igreja continua até que hajam eleições válidas, haja a eleição de um chefe visível para a Igreja Católica, um representante de fato de Deus, que tenha todas as prerrogativas de um católico verdadeiro, né? Mas enquanto isso não há, a igreja continua, né? Porque morre um papa, a igreja acaba, porque morre um bispo, a igreja acaba, não é? Não, o Espírito Santo e a providência divina têm os seus meios para que a Igreja Católica continue firme, né, até o final dos tempos, tá? Então, conto com as orações de todos. Assim que possível, vou dando mais informações, preparando mais algumas conferências sobre vários temas em geral que temos de tratar. Mas, a princípio, é isso. Peço que rezem pelo descanso eterno da alma do Bispo Dolan, do Padre Checado também, tá? E que estejam firmes nesse combate contra o modernismo. O que nós temos de Monsenhor Dolan é isso, né? O que ele nos deixou é esse legado de combate contra a heresia, contra o modernismo, contra o mundo moderno, contra essas falsas ideias, contra a falsa igreja, Novus Ordo, contra a missa Unacum. São princípios, né, que Monsenhor Dolan deixou, né, princípios doutrinais, que são um farol para todos nós nesse mundo de trevas. Então, todos nós temos que dar continuidade a esse combate contra o modernismo, né, contra essa falsa igreja Novus Ordo. Nós, bispos e sacerdotes, com a sã doutrina clara, cristalina, da igreja verdadeira de sempre, né, e os fiéis dando bom testemunho na sociedade, na família, sendo uma família católica, uma família exemplar. Então, o que queremos dizer é que estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho, né? E vamos perseverar até o fim, até a hora da nossa morte, se Deus assim, né, o quiser. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.